Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje é dia 2 de novembro de 2016, portanto, o feriado do Dia de Finados, e a gente escolheu aqui um tema condizente com essa data, não é? Onde muitas pessoas ainda choram, entristecem-se pela ausência dos seus afetos, dos seus amados, dos seus familiares, etc. Não é? O Espiritismo ele tem uma visão diferente em relação a essas ausências. Nós nem usamos a palavra perda, e sim ausências momentâneas, não é? Daqueles que já desencarnaram, que nos antecederam na volta para casa, vamos assim dizer. Então a gente pegou aqui a obra do Leon Denis, Depois da Morte, onde no capítulo 30 ele fala a hora final. A gente pegou alguns trechos, tá? Porque o nosso espaço aqui é pequeno, e somente alguns trechos para a gente poder pensar um pouquinho a respeito do que ocorre diante do desencarne, certo? Então ele começa dizendo, fazendo algumas questões, né? O que se passa no momento da morte, não é? Que impressões, que sensações o ser humano, a pessoa, o espírito encarnado sente nesse momento da hora final, como é o título aqui do capítulo 30. Então ele vai dizer logo em seguida que são os próprios espíritos que vão nos responder a essa questão, não é? E dizem eles, as sensações são infinitamente variadas. As sensações são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos e da elevação moral do ser espiritual, certo? Então vejam, nós não temos uma regra básica, clara, para o desencarne. Como diz a resposta dos espíritos, com relação às sensações, às impressões, toda essa experiência no momento do desencarne são muito variadas, a depender da condição de cada um, no que diz respeito à sua elevação moral, aos seus méritos, ao seu caráter, não é? Tudo isso faz diferença. Então, portanto, é diferente para cada um. Cada um tem um processo. E aí um detalhe interessante. O Leon Denis vai explicar aqui que muitas vezes o desencarne já começa muito antes, ou bem antes, melhor dizendo, da morte propriamente dita. Algumas vezes, há muito tempo antes da morte, e só se completa, começa o desencarne, e só se completa quando ficam totalmente soltos, frouxos, os últimos laços que prendem o perispírito ao corpo. Então, o perispírito, para aqueles que ainda não estudaram, dentro do Espiritismo, é o corpo semimaterial, vamos dizer assim, que interliga, não é, o corpo material ao espírito. Né? É um segundo corpo, mais fluídico, não é? Praticamente cópia exata do nosso corpo de matéria. Um pouco mais à frente, o Denis vai dizer que, para alguns, a morte é simplesmente um sono muito agradável, muito tranquilo, seguido de um despertar silencioso, ou seja, para aquelas pessoas que tiveram uma trajetória aqui na sua encarnação correta, digna, que souberam se pautar pelo bem, pela ética, pela moral, seus esforços, acima de tudo, as levaram a essa condição. O desencarne vai ser de forma, como ele diz aqui, como se fosse um sono agradável. E muitos de nós conhecem, tá? Sabem de alguém que desencarnou muito tranquilamente, deitou, praticamente dormiu e não acordou mais. Tá? Então é mais ou menos como o Denis fala aqui. E o despertar é um despertar silencioso, ou seja, tranquilo, sem muitas perturbações. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desliga das coisas do mundo, para aquele que aspira aos bens materiais. Então, todos nós que já estudamos, que conhecemos o Espiritismo, o nosso esforço tem de ser justamente no sentido de nos prepararmos para o desencarne em algum momento. E isso passa por esse desprendimento que o Denis fala aqui. Desprender-se dos laços das coisas do mundo, da matéria. Desprender-se não é simplesmente abandonar tudo radicalmente, não é isso que está se fazendo. Mas o que é então? É simplesmente nós darmos valor relativo às coisas. As nossas posses não são nossas, elas são bens emprestados. Então
Vamos pegar aqui um exemplo aqui de um imóvel, de carros, etc. Essas coisas que são da matéria, que nós precisamos, que nós utilizamos, que nós realmente damos algum valor, mas não pode ser valor absoluto. Infelizmente, muitas pessoas se deixam escravizar pelas posses materiais. E aí, realmente, diante do desencarne, fica muito mais difícil. O que o Denis vai dizer logo ali à frente, que quanto mais firmes esses laços que prendem o corpo, o espírito ao corpo físico, muito mais difícil é o desencarne, a morte, ou seja, né? Muito mais difícil. Então, realmente é preciso ir se desapegando aos poucos. Repetimos, desapegar não significa fazer algo radical, simplesmente largar tudo, não é isso. Mas não ter o apego exagerado às posses, às coisas materiais. A separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação. Então isso é interessante também a gente saber. Que diante dessa separação, desse processo que vai separar lentamente o perispírito do corpo físico, né? O corpo físico vai aqui, vai estar morrendo e o perispírito está separando. Então esse processo é seguido de uma perturbação natural, como qualquer coisa que está junta e no momento que tem que separar, vai haver alguma perturbação. Isso é importante a gente saber. Para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros, não é? O que acontece? Um grande número dessas pessoas, desses seres grosseiros, que se sentem, que cometeram crimes, que não se pautaram pela conduta correta, o que acontece? Muitos creem permanecer na vida corpórea. Ou seja, a pessoa morre, mas ela acredita que está viva ainda, não é? Muito tempo depois da morte, aquele espírito passa a ter os mesmos hábitos que tinha quando vivo, porque ele acredita que está vivo, ele não sabe que desencarnou. E aí é grande dificuldade. Por isso, muitas vezes as obsessões, as perturbações espirituais nos lares, nas casas, são de espíritos que estão ali presentes, acreditando estar encarnados ainda. E o Denis vai dizer que para essas, o perispírito é um segundo corpo. Olha que interessante, segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos, às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. Então isso é importante a gente saber, porque esses seres, eles, com esse corpo fluídico que nós falamos, que é o perispírito, e ele é cópia exatamente fiel ao nosso corpo físico, eles acreditam que estão vivos ainda. E o que eles fazem? Eles vão continuar a alimentar os seus hábitos que tinham antes. Ou seja, comer, beber, dormir, fazer sexo. Tudo isso passa por suas atividades, que eram rotineiras antes e agora, na condição espiritual, eles vão procurar fazer. Vão procurar dar sequência. Como não tem mais o corpo físico, o que acontece? Eles acabam se consorciando, vamos dizer assim, se unindo a espíritos encarnados que têm as mesmas afinidades, que têm os mesmos gostos, não é? Daí surgem as obsessões. Um pouco mais à frente, o Leon Denis vai falar que outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda. Então são aqueles espíritos mais atrasados, criminosos, espíritos realmente que estão muito atrás, não é? Na escala evolutiva, e vão ficar como se fosse uma noite profunda, em um completo ensulamento, não é? Onde existe a incerteza e um certo terror. Não é? Então são criminosos, são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Não é? Então aqueles que cometem crimes passam a vivenciar esses crimes rotineiramente. Algumas vezes, olha só, muitos espíritos que não se dão conta de que morreram, que desencarnaram, continuam presos até a decomposição completa do corpo material. E no dizer de alguns espíritos, eles sentem até mesmo os vermes corroerem o corpo. Estão ali presentes naquela matéria, linkados à matéria ali. Então, hoje a gente fala um pouco desse assunto aqui de forma bem superficial, não vamos nos aprofundar muito, tendo em vista essa data onde lembramos os nossos afetos que já desencarnaram, as pessoas que partiram para o plano espiritual. Infelizmente, muitas pessoas, não tendo esse conhecimento, sofrem durante muitos anos, se não a vida toda, a dor da separação, né? Por não acreditarem em poder reencontrar esses entes queridos, o que é um equívoco. Não é? Eles continuam vivos, eles, para alguns,
têm as mesmas dificuldades que tinham aqui, para outros nem tanto, porque aqueles que já cumpriram sua etapa aqui reencarnacionista e a fizeram com sucesso, com êxito, cumprindo seus compromissos, atendendo todas as conjunturas sociais, não é? Das relações humanas, voltadas pela ética, pela moral, pela correção, pela atitude correta, melhor dizendo, esses aí estarão descansados durante algum tempo. Agora, aqueles que infelizmente incorreram em graves erros, não cumpriram com seus deveres e muitas vezes até mesmo não cumpriram com a sua programação reencarnacionista, infelizmente para esses as perturbações são maiores e eles têm mais dificuldades. Para aqueles que realmente cometeram graves crimes, que atentaram contra o sistema onde eles estavam, não é? O sistema social, infligiram às sociedades grandes perdas, não é? E se comprometeram com isso, esses vão ter mais dificuldades haverá um grande infeliz, um grande inferno para eles, na verdade, não é? Sendo que essa palavra inferno significa o quê? Graves perturbações, um verdadeiro tormento para esses espíritos que não souberam se pautar pela conduta correta. Fica aqui o nosso pequeno estudo sobre o desencarne com a obra de Leon Denis, não é? Na verdade, procurando estudar aqui o momento do desencarne, as sensações, qual é a experiência, não é? No momento do desencarne. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.